aos poucos estamos voltando à nossa vida normal. Já retiramos a máscara, já voltamos às academias e às aulas presenciais, mas deparamos com um sério problema. Os nossos filhos não aprenderam nada em 2 anos de aula online. E isso tem causado angústia, depressão e muito estresse aos jovens, crianças e adolescentes. E o que fazer? Qual a atitude nós, educadores, precisamos ter imediatamente para socorrer os nossos filhos? Na pandemia, nós resgatamos dons e talentos com trabalhos manuais que vieram a ser a renda principal da família. Em muitos casos, os talentos que estavam enterrados, eles de uma hora para outra viraram a renda familiar. Mas e agora? Vamos permanecer? Ou descobrimos mais uma profissão rentável e vamos prosseguir? O programa Evidência hoje vai falar tudo isso e te orientar, papai e mamãe, e até te dar uma dica. Quem sabe você pode entrar para um novo mundo com trabalhos manuais. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco, depois do nosso comercial. Seja bem-vindo à ICEL. Há mais de 40 anos cuidando de você e sua família. Especializada em cirurgias, implantes, periodontia, traumatismos dentários, ortodontia de crianças e adolescentes. Educando, prevenindo, tratando e acompanhando. Nossa família cuida da sua. Agende agora mesmo seu check-up preventivo. Água pura e cristalina, na temperatura ideal, com pH neutro. Você só encontra nos purificadores Soft by Everest, nas lojas Água Vida Purificadores. São 5 lojas instaladas na Grande Goiânia, sempre uma pertinho de você. E a instalação totalmente gratuita em até 24 horas e você pode pagar em 18 vezes totalmente sem juros. Água Vida Purificadores, cuidando da sua saúde e da sua família. Um montão de aprovações do Olimpo em todo o Brasil. Colégio Olimpo há mais de 15 anos colecionando vitórias e aprovações nas melhores universidades do país. Seja na USP, no ITA ou nas melhores federais, quando se é aluno Olimpo, o curso dos sonhos se torna realidade. Garanta a melhor preparação para o vestibular. Enem Paulistas Federais, IME e ITA é no Colégio Olimpo. Procure a unidade mais próxima e matricule-se já. Batata palha de céu, pro cachorro quente, estrogonofe e pro escondidinho é a melhor opção. AGAVI, Associação Goiana de Artes Visuais.
estamos retomando a nossa vida normal. As atividades, a correria, os nossos filhos já voltaram às aulas presenciais. Mas estamos diante de um sério problema. A angústia, a ansiedade e a depressão têm alcançado muitos dos alunos, porque eles descobriram que nesses 2 anos de aula online, eles não aprenderam nada. E a conta chegou. Estão nas aulas, mas os professores estão falando, estão dando aula e eles não estão entendendo porque houve esse hiato na educação de 2 anos. E como você, pai, mãe, educador, pode perceber isso no seu filho e a tempo socorrer da angústia, da depressão, dessa tristeza? Como você deve agir diante dessa séria situação? Nós estamos recebendo aqui no programa Evidência a doutora Aline da Mata, que é psicóloga do Colégio Olimpo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Evidência. Obrigada, quero agradecer a participação de estar aqui com você. É um prazer muito grande ter a oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento e entrar na casa, nas famílias, poder contribuir de algum modo com isso. Joyce Coelho, nós descobrimos ou resgatamos alguns dons e talentos na pandemia e vimos que esses dons, de repente, se tornaram a fonte de renda principal, o sustento principal da nossa família. Mas e agora? Dá para continuar? Joyce, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Evidência. Obrigada a você pelo convite e com certeza eu acho que foram várias famílias, né, várias mulheres mesmo, principalmente mulheres, que descobriram esses dons lá escondidinhos e esses talentos ocultos que desabrocharam na pandemia. O meu caso já vem um pouquinho antes, né? Mas durante a pandemia ele se engrandeceu. Que coisa boa. E é uma fonte de renda? Com certeza. Ajuda pra caramba em casa e é o que a gente vai equilibrando as despesas em casa. Que bom. Ana Iguana, uma artista plástica novinha, gente, carinha de bebê, um doce. A gente olha para e fala, meu Deus, que coisa mais linda. Olha só, tem uma experiência muito, muito agradável para contar para nós aqui. Você passou por esse momento de depressão, de ansiedade, de cobrança pelas provas do Enem, vestibular, que profissão eu vou seguir? Quem te resgatou dessa situação? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história. Foi a minha mãe, graças a Deus, ela percebeu que eu estava num período difícil e hoje eu estou aqui trabalhando como artista plástica há alguns anos e faço disso a minha renda. Que bom! Você é muito bem-vinda, Ana Carolina. Ana Iguana, gente, o nome dela de identidade, né, de nascimento, é Ana Carolina, o nome da minha filha. Esse nome não vou esquecer nunca, já amei. É Ana Iguana, artista plástica, linda e que hoje também, além do nosso bate-papo, vai estar no bloco gastronômico. Ela vai fazer um prato hoje. Gente, artista plástica, novinha desse jeito, será que ela sabe cozinhar? Nós vamos tirar a prova dos 9 daqui a pouquinho. Com certeza. Mas vamos lá. Eu preciso entender como os nossos pais que estão em casa, doutora Aline, é fato isso? Os nossos filhos estão indo para a escola e eles estavam ansiosos, falando, nossa, eu tô com saudade de acordar de madrugada, sair correndo, porque tem que chegar na escola 10:50, tem que entrar. Fez falta, né, essa rotina? Fez. E agora? Como é que está? Como os pais, os professores estão recebendo os nossos filhos na sala de aula? A pandemia ela teve muito impacto em relação ao aprendizado, em relação às emoções, não só dos alunos, né, mas um impacto cultural. A gente tem percebido esse impacto tanto nas empresas, nas escolas, dentro da casa.
e não é diferente no dia a dia dentro da escola. Veio como um fator muito positivo esse reingresso desses alunos dentro de sala de aula, porque permite a interação, interagir com outras pessoas, o diálogo, ouvir, aprender, inclusive ter a oportunidade de sofrer, que é um sentimento que é importante para o aprendizado, né? Para a resiliência, para dar conta desse dia a dia. E o reingresso desses alunos tem sido com muita ansiedade, com muitos sentimentos de angústia, às vezes ali conciliado a algumas pessoas com depressão. Então tem percebido isso, né, nesses espaços de fala, com certeza. Mas a gente vai trazer algo aqui que é possível de ser feito na prática enquanto mãe, enquanto professor, no dia a dia. Inclusive a arte é uma via, é uma saída, onde o sujeito consegue ali aplicar a sua identidade, canalizar ali, fruir de algum modo, né, a sua atividade. Foi fácil, Joyce, passar por 2 anos sendo mãe, professora, trabalhando, tendo que descobrir uma fonte de renda que ali dentro de casa te gerasse um dinheiro para poder ajudar a sustentar a família? Não foi fácil. A gente eu pelo menos tentei assim levar de uma maneira mais leve. Eu não fiquei muito doida com questão de estudos, porque eu acho que não foram só os meus filhos, né? Sim. Mas diante do mundo em geral, eu acho que todo mundo perdeu, assim, principalmente os adolescentes que estão nessa fase dos 15 anos hoje, que saiu do ensino fundamental para o ensino médio. Eu acho que você tinha ali 4, 5 matérias, de repente vem aquele turbilhão de matéria, e aí aquela cobrança, né? É bem complicado. Mas eu tentei levar de uma forma mais leve. Seu filho está no presencial? Agora sim, no presencial. Como eu tive 2 percas, né, muito grandes na minha vida, meu pai e minha mãe, morria de medo dos meus filhos, né, pegarem a Covid e Deus livre acontecer alguma coisa. Então realmente eles não Trancou foram. Seus filhos? Tranquei. Meus filhos, minhas tias, eu e meu marido, nós nos trancamos. Mas devido a essa questão dessa perda, eu tinha muito medo. Então eles ficaram só no online mesmo, e a gente tentando levar. Então nessa fase de transição do ensino médio para o fundamental para o ensino médio, e o outro já na alfabetização. E eu grávida. Então assim, foi muito... Eu falei, não, vamos desacelerar, vamos respirar, porque senão eu fico louca. Sem muita cobrança. E trabalhando em casa, né? Porque a gente vai jogando uma coisa, uma hora isso, uma hora aquilo, mas a gente vai levando. Doutora Aline, comportamento certo? Aprovado? É o famoso jogo de cintura, né? É o famoso jogo de cintura. Tem até algo que eu costumo dizer, que é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Meu Deus. É um desafio muito grande. Mas mulher consegue fazer isso, né? Consegue. Maestria, né? Homem não. Não. E mãe, então, gente, eu vou te falar. O que uma mãe não é capaz de fazer por um filho, né? Verdade. Briga com a escola inteira, quebra a escola, mas meu filho não tá errado, meu filho tem... Depende, isso, doutora? Já, com certeza, né? É o bem mais precioso que se tem ali, é o filho, e a criança é parte dessa mãe, é uma extensão da mãe, com certeza, né? E até aproveitar esse gancho para dizer que, enquanto psicóloga escolar, às vezes esse pai, essa mãe que se vê ali extensão no filho, às vezes tem sonhos que não se realizou, e por algum motivo quer que isso se estenda ali para os filhos. Às vezes de uma formação acadêmica, meu sonho era cursar medicina, direito, engenharia, não tive a oportunidade, mas agora é importante que meu filho faça. E esse tem que, essa imposição que geralmente acontece aos adolescentes, aos filhos,
geralmente tem uma consequência. E algo que é interessante dizer é em relação aos filhos. Enquanto filhos, eles querem esse olhar dos pais, se sentir amados, reconhecidos por esses pais, e sim, entendem inclusive às vezes o esforço que os pais fazem para que ele tenha algo melhor que ele, por exemplo, ou eles tiveram. Só que isso impede com que o sujeito, a criança, o adolescente, seja furado, errar e inclusive conseguir aprender com isso. Então é sempre uma tentativa muito grande de dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo é o que você trouxe, né? No sentido de que se você fosse importar ao extremo com tudo que está acontecendo e ter que dar conta disso tudo, aí você até disse, né? Louca. Então é o que acontece, né? Então de algum modo isso sai. E que saída está tendo? Então geralmente é comportamentos aí que não são positivos, emoções. Eu tenho percebido muito em relação aos alunos alguns comportamentos de isolamento, quarto, o dia todo, ou então é uma vida totalmente diferente da casa com a interação através do digital. Então, esses valores que ficam distantes demais do pai, da mãe e do adolescente, da criança. Parece que isso vai tendo essa ruptura na cultura. E como os pais fazer isso, né? Como lidar com isso? Talvez, foi até uma pergunta que você fez ao início. Escuta, ouvir, proporcionar um espaço de fala, às vezes preparar um ambiente, entrar no quarto, às vezes, se tiver num quarto é um sinal, a criança ou adolescente que usa muito desse espaço, quarto, de algum modo ele não se sente representado ali naquela casa. Então ele precisa daquele espaço porque ele se sente ali talvez mais pertencente àquele lugar, no quarto. Então é importante que os pais... Isso. Então é importante que os pais façam essa ruptura, entre ali nesse espaço e não mais num sentido de imposição ou de dizer o que é certo e o que é errado. É claro que o pai e a mãe ocupam esse espaço, é importante ocupar de fato, mas por vezes ocupar um espaço de ouvir. E um ouvir sem pensar numa devolutiva ou sem querer inferir, mas entender que o meu filho, o que o adolescente, a criança tem a me dizer. E o que eu posso fazer diante disso. Então, já é uma via muito grande a escuta. Ouvir. Simplesmente ouvir. Simplesmente ouvir e tem um efeito muito grande. Às vezes eles só estão pedindo isso, né? Nós queremos entender como foi que a sua mãe, Ana, de repente descobriu, percebeu, a luzinha ali acender, pá, minha filha não está se identificando, eu não conheço mais ela está indo por um caminho perigoso. Buscou, resgatou e hoje você se tornou essa grande profissional. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai contar um pouquinho para os nossos telespectadores.